Na bancada, o vereador Tordininha. Verdade. Bom dia, Tordininha. Um prazer tê-lo aqui no programa novamente para falar de coisa boa, né? O pessoal agora eu acho que vai ficar mais alegre com essa questão da Zona Azul. Quero que você conte pra gente o que é que foi aprovado ontem na sessão da Câmara com relação à tarifa, né? A ocupação das vagas da Zona Azul. Bom dia, Tordininha. Bom dia, Caio. Bom dia, Wesley. Bom dia, Gomes. Bom dia, meu amigo Marconi William. Estamos aqui também com o Fábio. Quero cumprimentar também o nosso companheiro Luciano Reis. Desejar um dia de paz, um dia de alegria para todos que nos ouvem. E dizer dessa alegria, Caio, de que nós conseguimos aprovar ontem na Câmara, um projeto de lei importante. Já tramitava desde agosto do ano passado e não tinha consenso entre nós e o líder, e o líder que era Cleto, eu como líder da oposição, para que a gente colocasse esse projeto. A previsão era que colocássemos logo após a votação do empréstimo, então seria na terça-feira. E nós aprovamos com 9 votos, 9 votos favoráveis. E agora nós não precisamos dos votos da base do governo. Verdade. Foram 9 votos da oposição. É bom lembrar que ontem nenhum vereador da base esteve presente na sessão. Dui esteve no início da sessão, mas logo depois Dui saiu da sessão. Foi o único vereador que apareceu na Câmara, mas no processo da votação ele não mais estava. E aí só foram mesmo os 9 votos dos 7 da oposição, eu, o vereador Luciano Sérgio e o vereador Luciano Almeida, vereador Anderson Baqueiro, vereador Caio Ícaro, Caio Ramos, vereador Darlan Lucena e vereador João Henrique. E os votos também do vereador Gode, que agora faz parte e compõe a oposição, e do vereador Pastor Lins, que também compõe a base de oposição naquela casa. Pronto, mas agora o que é que muda? Pronto, hoje a gente para querer uma vaga na Zona Azul, a gente tem que pagar R$ 2,50 2 horas. Agora como é que vai funcionar agora essa questão? Bom, a partir da sanção do prefeito, a esse projeto, que já vai se dar nos próximos dias, quem utilizava 2 horas e pagaria 2 horas, agora pode optar. Você pode utilizar 30 minutos, você pode utilizar 60 minutos e você pode também utilizar as 2 horas. Agora você vai pagar de forma proporcional. Se você utiliza 30 minutos, você não vai pagar mais de 2,50. Você vai pagar apenas em torno de 65 centavos. Se você utiliza apenas 1 hora, você vai pagar R$ 1,25. É a metade do preço. Então, agora a opção é de quem vai utilizar o estacionamento rotativo pago. Isso vem trazer justiça, porque tinham pessoas que iam apenas retirar um saldo no banco, fazer um pequeno serviço no óculos, comprar uma capinha de celular, e até mesmo fazer, almoçar meio-dia. Deixa eu dar só um exemplo aqui, tem um amigo que ele almoça todos os dias no comércio. Ele leva 30 minutos para almoçar. Um almoço que para ele diariamente custava R$13, 12, R$13, passou a custar R$15,50, média, porque ele tinha que pagar R$2,50 de Zona Azul. Agora, esse almoço para ele vai ficar um pouquinho mais barato, porque se ele só utiliza 30 minutos, vai pagar em torno de mais 65 centavos. Então é importante, vem trazer justiça. Você paga aquilo que você utiliza, considerando que o mínimo de pagamento aqui será de 30 minutos. Bom, então eu vou rodar aqui a bancada também para fazer perguntas, mas eu vou fazer uma última pergunta, pelo menos até agora aqui. É o seguinte, você fala que desde agosto do ano passado que vinha tramitando essa legislação. Obviamente que ela corrige um erro, e há muito tempo também eu vinha falar desse erro, da Câmara de Vereadores, que aprovou essa questão das 2 horas a R$ 2,50, essa hora fracionada. Isso foi uma proposta da Câmara. E eu questionava isso, inclusive, sempre que eu ia lá na Câmara, inclusive com você, Tó. E a gente parabeniza a sua sensibilidade. Mas por que essa demora toda? Qual foi o empecilho mesmo que essa lei não foi aprovada logo em agosto? Primeiro, houve um questionamento por parte da base do governo acerca da constitucionalidade. Nós provamos que é uma lei constitucional. Não muda nada, a empresa continua recebendo R$ 2,50 por 2 horas. A única diferença é que ela não recebe agora por apenas um veículo. Ela vai receber R$ 2,50 com a possibilidade de ter 4 veículos na vaga. Então isso aumenta a rotatividade de veículos. O segundo, eles tinham muitas dúvidas e precisavam discutir melhor o projeto, porque achavam que trazia impacto financeiro, impacto econômico negativo para a empresa. Isso alteraria as questões do contrato. Pedimos para fazer um estudo. A SMTT disse que ia fazer um estudo. Até hoje, desde novembro para cá, tiveram 30 dias, acho que seria em dezembro, nos daria a resposta desse estudo, mas não nos deram ainda a resposta do estudo. E aí veio o recesso, realmente tivemos dificuldade, não vou dizer que houve dificuldade do líder do governo em colocar o projeto,
não é? Mas ele queria que a gente discutisse mais e visse se havia impacto, se não havia. Pronto, então foi isso, e eles decidiram que colocaríamos esse projeto na terça-feira, logo após a votação do empréstimo. Assim foi feito, eles não estavam na Câmara, mas nós tínhamos maioria, e aí nós aprovamos. A demora foi mais justamente por isso, não foi tanta dificuldade, foi um acordo maior, um processo de negociação para que o projeto fosse discutido até a exaustão, que retirasse todas as dúvidas, tanto da base do governo, quanto da oposição, quanto também da própria CMTT, né? Então isso foi feito. O vereador Cleto, que é o líder do governo, e o vereador Juraci, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eram também, né, favoráveis ao projeto, e nós iríamos colocá-lo. A demora foi mais essa. Mas você não teme, assim, um veto do prefeito, ainda mais agora, né, que a oposição é a maioria na Câmara, teve essa mudança toda? Caio, essa pergunta eu estava preparado para fazer. Não, então deixa você fazer. Não, pode fazer. Olha, veja bem, só para você, eu coloquei aqui. Não existe a possibilidade do governo deixar de sancionar essa lei? Era a minha pergunta para o autor. Então veja que nós estamos muito afinados na questão do pensamento. Agora, autor, uma coisa que eu observo, então, na justiça existe muito a expressão enriquecimento ilícito. Às vezes tem alguma ação que a justiça dá ganho de causa para um ou para outro para não promover o enriquecimento ilícito. Durante esse ano em que esse projeto passou tramitando, a base do governo não promoveu, de certa forma, um enriquecimento ilícito para a empresa EPARC em detrimento do eleitor, em detrimento do munícipe, do cidadão que concedeu o voto, não para ele praticar esse tipo de coisa? Eu vou responder na sequência. Primeiro, que eu votei contra o projeto da Zona Azul à época e apresentei algumas emendas, inclusive em relação também à tarifa, em relação também a quem fosse explorar o serviço. Eu acreditava que poderíamos ter uma instituição de assistência social, como a Pastoral do Menor, ou qualquer outra que pudesse explorar esse serviço, então eu votei contra esse projeto. Depois que o prefeito pode vetar, mas em um prefeito vetando, o projeto volta para a Câmara e a Câmara pode derrubar o veto do prefeito. Só precisa de maioria simples para derrubar o veto do prefeito. Aí ele ficaria completamente desmoralizado. Ficaria, com certeza. Mas não creio que o prefeito tenha também a intenção de vetar, não é, um projeto como esse, porque é um projeto que vem trazer justiça social. E em relação ao enriquecimento ilícito, infelizmente, houveram erros na aprovação do projeto e erros também na implementação desse projeto. E a interpretação que a EPARC faz acerca das multas, principalmente, não das multas, do aviso de irregularidade, que é quando você estaciona e que você não paga antecipadamente. A tarifa pós-paga. A tarifa pós-paga. A tarifa pós-paga, durante o debate, a discussão do projeto na Câmara, era que fosse no máximo de R$20 por dia, o valor de 8 horas. Então pagaria. A EPARC não faz isso. A EPARC ela lhe dá um aviso de irregularidade na primeira hora. Se você não resolver aquela situação, lhe dá outro aviso de irregularidade na segunda hora, e aí vai lhe dando um aviso de irregularidade. E cada aviso de irregularidade desse, se você não pagar, você tem que pagar o valor de R$20. Ou seja, em 8 horas diárias, você pode pagar um valor de R$160. Esse projeto também corrige isso. Aqui no artigo, é um assalto à mão armada. Aí é um assalto à mão armada. E há a possibilidade também de um enriquecimento. Não diria ilícito por conta da interpretação que eles têm da lei. Não só da empresa, como também do governo, porque 27,5%. 22,5%. 22,5% vai para a SMTT. E o imposto de 5% de ISS. Isso. Verdade. Então, aqui também, no artigo 2º dessa que agora já é lei, diz o seguinte: tarifa pós-paga, sendo aquela adimplida após o recebimento do aviso de irregularidade, sendo o valor diário máximo da tarifa limitada a 8 vezes o valor do que trata o artigo 6º dessa lei. Ou seja, o máximo que pode se cobrar por dia com aviso de irregularidade e tarifa pós-paga é de R$20, que a gente considera alto, mas foi o que foi discutido anteriormente lá na Câmara. Comparando com o original, né, modificou bastante. Né? O foco verdadeiramente do projeto, né, é essa flexibilização das 2 primeiras horas, que isso trazia muito incômodo para a sociedade. Né? Isso trazia incômodo para aquele que conserta o óculos, porque o conserto do óculos acabou ficando muito mais caro.
né, isso trouxe incômodo para quem ia no banco. Diversos pequenos comerciantes que vendiam uma capa de celular estavam perdendo a sua clientela por conta de um produto que custava R$5, agora passaria a custar R$7,50, então é muito alto. Tó, a gente está falando aqui de Zona Azul, o Marley Melo, que está aqui dando bom dia, né? Disse, esse vereador Tó, que eu conheço muito, que tem feito um bom trabalho em prol da comunidade, merece nosso respeito. Um abraço. Por gentileza, deixa uma pergunta. Por que a Zona Azul não fornece a nota fiscal? Essa também é uma demanda, não é, que já está no Ministério Público. A Zona Azul precisa fornecer a nota fiscal. É um erro, é um equívoco dela, é um erro grave e eu creio que o Ministério Público nos próximos dias estará tomando providências em relação a isso. Além desses erros, existem outros erros. Não é? A forma como o monitor da EPARC utiliza para proferir uma multa, ela também tem os seus equívocos. Não é? O monitor não é agente de trânsito. Então, mas isso também está sendo questionado, não é, junto ao Ministério Público. Aqui a Adeli Santos, ela dá um bom dia a todos e pergunta se você tem ciência se algum funcionário da Zona Azul tem carteira assinada. A questão dos trabalhistas ligados aos monitores da Zona Azul. Eu quero mandar um abraço para Marley, também um abraço para a Adeli. A Adeli é uma companheira que mora lá na comunidade do Mangalô. E esse também foi uma situação que eu tratei. Né? Tratei numa reunião que tive com o procurador Hilton, com o capitão Alberto e com o Marcos também da EPARC, em relação aos trabalhadores. Alguns têm carteira assinada, mas diversos têm um contrato de estágio, em sua maioria. E tem também um outro problema que eu conversei com ele, que é a exploração desse trabalhador e a dificuldade que ele tem. Ele não pode pegar carona e ele precisa todos os dias bater o seu ponto, que é o correto, que é o legal. Bater o seu ponto lá em cima no Carneirão. Então, vou dar só um exemplo. Aquele trabalhador, aquele monitor que está ali, próximo à Igreja Universal, ao Bradesco, né? Ali próximo à prefeitura. Ele tem que chegar, e ele mora no 15 de novembro. Ele tem que ir lá para o Carneirão, para bater o ponto de manhã, aí volta para o ponto. Meio-dia, vai para o Carneirão de novo, bate o ponto, aí volta para casa para almoçar no 15 de novembro. À tarde, vai de novo para o Carneirão e depois volta para o seu meio-dia. Dá volta de novo. Eles não aguentam. É extremamente cansativo. Não podem pegar carona. Conversei com o Marcos, que é responsável, para que visse essa situação, porque é muita reclamação que existe dos monitores devido ao cansaço. Mas ele ficou de resolver e disse que a solução seria trocar a sede, que era longe, e iria trocar para mais perto. Mas até hoje, nada disso foi resolvido, fez ouvido de mercador. Infelizmente, é uma empresa também que não se preocupa. Mas e o Ministério Público do Trabalho? O Ministério Público do Trabalho já foi acionado? Vocês já chegaram a consultar o Ministério Público do Trabalho sobre essa situação? Porque isso daí é uma questão mesmo de trabalhista, né? De convivência, do bem-estar do trabalhador, né? É verdade, e nós precisamos acionar também o sindicato. Eu tenho que ver qual é o sindicato dessa categoria. Realmente não fiz ainda esse tipo de procedimento, mas eu vou trabalhar em cima disso. Entendeu? Porque é uma preocupação que nós temos muito grande com todos esses trabalhadores. Inclusive a forma de estágio, que ela é extremamente precária, né? Paga muito pouco ao trabalhador e explora esse trabalhador. E não justifica, mas explica, viu, Marcones, o porquê do empregado da EPARC andar tão estressado e às vezes explodir com pouca coisa, porque se você observar esse roteiro que o empregado faz várias vezes por dia, acaba o estressando, além de que lidar com a comunidade, lidar no dia a dia com as pessoas não é fácil, você sabe muito bem disso. Mas a gente aproveita aqui, para fazer um reconhecimento da importância, porque o que nós ouvimos em todos os cantos da cidade é que o vereador não faz nada, é que o vereador não trabalha, então temos que dizer claramente que existem exceções, que existem aqueles que, igual a você, né, existem outros que têm compromisso com a comunidade, têm compromisso com o eleitor, e é preciso que haja esse reconhecimento, que nós reconheçamos quem trabalha e possamos também explicitar para que a população tome conhecimento daqueles que não fazem absolutamente nada, que são somente amantes do poder público e se locupleta com a função que exerce e utiliza somente para faturar, para botar o din-din no bolso no final do mês. Eu sempre tive
essa ligação, né, com a oposição, e de um tempo para cá eu tenho acompanhado as sessões da Câmara, né? E Gomes, eu quero dizer que você é uma referência minha, né, enquanto parlamentar. A sua atuação na Câmara foi uma atuação muito forte, e não só na Câmara, né? A sua atuação junto ao SAAI, não é, também é motivo de referência. A forma como você agiu quando o prefeito desrespeitou, abdicando, né, do cargo de direção, mas por aquilo que você acreditava, também serve de referência. Então, é claro que existem vereadores, né, que acabam não tendo esse compromisso, mas tem aqueles também que têm um compromisso sério. Marconi é um dos que sempre me cobra, né? Você tem que fazer um trabalho muito mais forte, de divulgação, por isso, por aquilo outro, né? Tem sempre me cobrado, mas eu tenho essa dificuldade mesmo no processo maior de divulgação, mas o trabalho é feito, tem que ser feito e a gente não para, trabalhamos o tempo inteiro. Marconi. Bom, Thor, antes de mais nada, a iniciativa precisava ser tomada por alguém. Que bom que veio de alguém como você, que é uma pessoa que, conforme o Caio falou, eu faço minhas as palavras dele com relação a você. Sempre disse e deixei bem claro da admiração, do carinho, do respeito que eu tenho por você, independentemente de questões partidárias, que são as minhas discordâncias, embora eu não corrobore com nenhuma ideologia político-partidária, porém respeito todas. Mas como pessoa, como parlamentar, inegável, a trajetória do Thor Dininha enquanto cidadão público, enquanto ocupante de um cargo público, ninguém tem o que dizer. E a pessoa Thor Dininha, posso falar, que por quem eu tenho um carinho, um respeito enorme. E que bom que essa iniciativa de atentar para essa questão em relação à Zona Azul partiu de você, fico muito feliz. Agora, quanto tempo, de acordo com o projeto que foi aprovado e após a sanção do prefeito, sanção ou não, esperamos que sim, não é? Quanto tempo a empresa iParking vai ter para se adequar para que isso já comece a refletir no cidadão que estaciona o seu veículo, principalmente quem precisa fazer rápidas paradas no centro de Alagoinhas? E aí eu repito a expressão principalmente, Gomes, quem está de passagem pela cidade, que não tem nenhuma pretensão, às vezes, de retornar no dia seguinte e que, às vezes, ao parar para, sei lá, fazer um saque rápido ou comprar um lanche, qualquer coisa do tipo, que não leva nem 10 minutos, às vezes era obrigado e está sendo ainda obrigado a pagar pelas 2 horas. E aí o monitor é orientado a dizer o seguinte: não, você pode utilizar em qualquer outro ponto dentro da Zona Azul até amanhã, sim, mas a pessoa está de passagem pela cidade. Enfim, ou mesmo residente aqui não tem interesse ou não tem nenhum compromisso em retornar no mesmo dia ou no dia seguinte. Quanto tempo a empresa iParking terá para se adequar e, excedido esse prazo, vai haver a extensão, está previsto no contrato, de uma renovação do prazo? E de quanto tempo seria? E, em caso de descumprimento por parte da iParking, o que é que o consumidor, o usuário do sistema pode fazer a quem recorrer? Bom, assim que houver a sanção do prefeito, que vai ser nos próximos 10 dias, no máximo, que ele pode fazer isso até antes, a lei entra em vigor na data de sua publicação. Publicou no Diário Oficial, a empresa iParking já está obrigada, né, a fazer a cobrança fracionada das 2 primeiras horas. Né, os 30 minutos, ou 1 hora, ou até mesmo as 2 horas. O não cumprimento da iParking em relação a isso aqui configura que ele está descumprindo uma lei municipal, e aí a prefeitura tem que tomar as devidas providências em relação a isso. Tem que garantir que a lei seja cumprida e o direito do trabalhador. A gente elabora a lei e fiscaliza, mas quem executa, nesse caso aqui, é a Prefeitura Municipal de Alagoinhas, que deve cobrar da iParking a aplicação total da lei. Bom, e alguém que se sentir prejudicado vai poder procurar quem especificamente e onde? Ministério Público. O descumprimento de uma lei municipal, né, por servidores públicos, o Ministério Público deve tomar todas as providências. Bom, 7h59, a gente deixa você à vontade, para suas considerações finais. Eu só queria mesmo, né, agradecer a vocês, dizer da alegria e do carinho, da admiração que tenho por vocês, né, um programa sério, um programa inteligente, um programa que discute as coisas de forma, né, muito clara, todos expõem as suas opiniões, um programa democrático. Né. Queria também mandar aqui um abraço para o meu grande companheiro deputado Jacó, porque nessa semana o prefeito de Alagoinhas foi a Salvador, pegar uma ambulância, que dependia dele. A ambulância já tinha sido liberada, mas dependia da assinatura do prefeito, e o prefeito foi na CESAB, junto com o deputado Jacó, pegar essa ambulância, que foi um pedido meu, para que essa ambulância viesse para Alagoinhas, porque nós temos problemas aqui na maternidade com recém-nascidos,
RNs e mães que precisam ser transportadas e têm essa dificuldade. Não é? Então nós conseguimos uma ambulância adaptada para isso, mas o prefeito disse que talvez a coloque na UPA do Barreiro. Então eu queria agradecer a Jacó e dizer do nosso compromisso de conseguir as coisas para o nosso município, e essa ambulância está à disposição da sociedade lagoinense. No mais, é agradecer a você que nos ouve e garantir que estaremos sempre atentos na luta, né, em prol de uma cidade mais justa, mais igual e muito mais democrática. Obrigado, Tó.